Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa primeira live de 2024. Já vai deixando o seu oi, de onde você vai bolando perguntas aí, porque o tema hoje é super interessante. Um tema super novo, né? Nós falamos muito em saúde mental. Estamos encerrando trabalha aí o conceito de janeiro branco com relação à saúde mental e hoje nós vamos falar sobre saúde digital. Bruno, você está por aqui, Bruno? E aí, Gi, tudo bom? Olá, Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais a gentileza de você aceitar fazer essa live conosco. Eu sei o quanto a tua agenda é concorrida, mas, assim, gratidão mesmo pela tua disponibilidade de compartilhar conhecimento. Tá? Bruno, antes de você se apresentar, vou pedir para você contar um pouquinho, né, da tua história profissional aí. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ver se você lembra. Ô, fico até feliz de ver. Que bom que você tem usado. Guardei com todo carinho, né? E a frase que tem aqui, eu achei muito legal, que é: a vida não está em modo avião, né? E vai ser sobre isso Pois o é. nosso bate-papo de hoje. Queria que você se apresentasse, né? Contasse um pouquinho de quem é o Bruno, para quem não te conhece aqui da rede, para ficar te conhecendo. E já passa teu Insta aí, da Equilibrium, que eu já fiquei apaixonada pelo teu projeto, para mais pessoas se apaixonarem por esse projeto. Claro. Gi, primeiro obrigado pelo convite. Apesar da agenda ser muito maluca, esse é um dos temas que eu sempre priorizo na minha agenda, né? Esse tema ele faz parte de quem eu sou e faz parte da minha vida também. E aí, cara, eu queria agradecer a todo mundo que entrou para dar um pouco de atenção para esse tema, que é um tema tão latente hoje na sociedade, mas tão pouco abordado, né? Então eu fico feliz de participar de todo o fórum e de todo o convite sobre esse tema. Bom, eu sou o Bruno Gurgel, vocês podem me achar no BGG Oliveira, no arroba, ou seguir a Equilibrium, que é uma das minhas empresas. Cara, eu sou engenheiro de formação da computação, sempre trabalhei com tecnologia a vida inteira, comecei com consultoria, mas sempre fui muito técnico, né? Eu codei nos termos aí que a gente costuma falar há muito tempo, né? Sempre trabalhei com administração de sistemas, sempre olhei muita parte técnica da computação, né? Então eu ficava atrás da telinha preta e gastava boa parte do meu tempo trabalhando com tecnologia, né? E realmente fazendo código, fazendo um trabalho muito mais intenso dentro da telinha do computador. Eu resolvi mudar um pouco de carreira, fiz um curso de gestão de projetos, me especializei, tive a oportunidade incrível de trabalhar numa grande indústria brasileira, fiquei lá 9 anos, e aí com cargo sempre, né, comecei com especialista, né, comecei a me relacionar melhor com pessoas, com projetos, com empresas, com fornecedores. Tive a oportunidade de ser gestor de equipes, virei diretor sênior. E aí, cara, eu comecei a entender um pouco mais do que eu queria, né? Porque eu tinha feito muito parte da computação, depois parte de gestão de empresas, e aí eu decidi estudar um pouco de psicologia. E, cara, não foi muito difícil para mim decidir o tema do que eu queria concluir daquela pós de psicologia, que foi os impactos que a tecnologia traz no nosso corpo, né? Seja físico ou mental. Então, de uma maneira super rápida, né? Eu passei por uma história muito intensa empresarial, mas pessoalmente eu tive diversos sintomas ao longo dessa trajetória, né? Então, passei por um burnout, passei por picos de ansiedade, tive incríveis 196 quilos. Pô, hoje eu completei um meio Ironman, mudei de vida através do que eu mais falo, que é a gente ter equilíbrio, por isso que a empresa chama equilíbrio. Então, me apresentei de uma maneira muito, muito simples aí, acho que quem quiser seguir o meu perfil pessoal tem bastante coisa lá. É interessante isso que você traz, né, Bruno? Antes de a gente entrar no tema, né, eu tenho bastante perguntas para fazer para você, porque é um tema que é preciso ser falado, é preciso trazer a pauta. Queria saber, para quem está na live aí, né, se o som tá bom, se vocês estão nos ouvindo bem, né, se a imagem está nítida, coloca aí.
E eu vou pedir para a produção me falar quem está na live também para eu mandar um oizinho para vocês aí, daqui a pouquinho. Bruno, para quem tiver curiosidade, né, entra no LinkedIn do Bruno e você vai ver ali a experiência profissional desse cara, né? Trabalhou em grandes empresas, né? Ele trabalhou em cargo de direção. E esse tema, onde nós nos encontramos, né, num congresso de felicidade, eu acredito que é um assunto comum que nos une, né? Eu sempre costumo falar, Bruno, que felicidade para o ano e pelo que eu aprendi, não é um carrossel, não é uma coisa, né, estanque, contínua, estável, é mais como uma montanha russa mesmo, com todas as emoções que cabem nessa viagem. Mas quando eu fiz a formação de CHO, também vários profissionais executivos de grandes corporações se pausaram na carreira por conta da saúde mental. Então, eu queria que você respondesse, né, para mim aí a primeira pergunta, que é de onde surgiu a necessidade de cuidar da saúde digital? E emendando uma outra pergunta nessa, né? Qual o impacto da tecnologia no bem-estar físico e mental da nossa vida? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa temática, né? Como surgiu o Equilíbrio? Poxa, muito legal de poder falar disso, assim, acho que para mim foi muito latente o uso, né? Eu sempre fui não um viciado em usar telas, mas era uma parte muito natural minha, era fazer parte da minha essência. Então eu trabalhava no computador, eu muitas vezes me divertia no computador, né? Porque, cara, eu já sou de uma geração onde as pessoas se conheciam, trocavam ideia, combinavam para sair online. Eu acabava jogando um pouco, eu nunca tive o perfil de gamer, mas, cara, eu acabava jogando um pouco. E aí, cara, em algum momento da minha vida eu percebi que eu estava muito mais dentro da tela do que fora da tela. E eu também tinha um perfil muito mais introspectivo, né? Eu achava que eu podia resolver tudo online. Então, cara, eu fui, né, um perfil que procurava no Google como resolver uma dor de cabeça, como resolver um problema específico. E aí, ao longo da vida, isso me fez criar uma dependência digital muito grande, porque tudo eu resolvia online. Eu achava que eu estava a um Google de distância de uma resposta, de uma reflexão. E eu não dava tanto valor para outras disciplinas que, cara, requerem muitos anos de estudo, muita especialidade, né? Então, cara, em algum momento, eu estava tão imerso em tecnologia que eu deixei de fazer exercício. É que eu estava me divertindo online, que eu deixei de priorizar saídas físicas, porque, cara, sei lá, eu ia assistir um Netflix ou maratonar uma série, eu ia fazer alguma coisa digital. Então, quando eu percebi isso, foi quando eu já comecei a não conseguir fazer coisas físicas. Porque, cara, eu sempre gostei de jogar futebol. Então, eu tive uma lesão séria. Quando eu era mais novo, eu parei de jogar futebol porque já era difícil. Então, putz, fui jogar futebol online, fui fazer alguma coisa online. E aí eu ainda gostava de andar de skate, gostava de. Pô, sempre morei perto de um parque, gostava de ir nesse parque, mas eu comecei a ficar muito sedentário. Comecei a comer descontroladamente, comecei a ter outros impulsos. E isso me jogou cada vez mais para a tecnologia e cada vez menos para dentro de mim mesmo, do meu corpo. E aí chegou num momento que eu tinha 196 quilos, e aí não é que eu não fazia, eu não conseguia fazer. E por mais que eu gostasse da ideia de sair com o meu skate, eu não conseguia mais fazer aquilo. Por mais que eu gostava da ideia de ir para Guarujá e de repente surfar, eu já não conseguia mais fazer aquilo. Então foi um clique muito forte para mim, do tipo, cara, se você não resolver isso, não vai dar muito bom no futuro. Assim. Então, essa foi a minha virada de chave. É claro que essa virada de chave, ela vem repleta de surpresas e de ocasiões. Né? Eu não virei a chave de um momento para o outro. Então, cara, eu sempre tive uma carreira super legal no mercado corporativo, né? Eu sempre fui de corpo, eu tive uma carreira, um encarreiramento muito acelerado. Eu sempre fui nerd, eu sempre gostei de me entregar, eu sempre gostei de trabalhar muito. Eu sempre fui um pouco daquele perfil workaholic, mas isso em algum momento também ajudou nessa conta, porque, cara, estava tudo muito bem. Em um ano ruim de trabalho, você começa a falar, bom, no trabalho aqui já não vai dar exatamente o resultado que eu queria. Putz, e a minha vida? Você olha para sua vida e você fala, putz, pera, eu preciso pagar essa conta, eu preciso resolver esse problema.
Então essa foi a minha virada de chave, assim, Gi. E é o que eu sempre costumo falar para as pessoas hoje em dia, pelo menos quem me conhece e me reconhece, que eu tenho um benefício, né? Quando você emagrece mais de 100 quilos, 90 quilos, as pessoas não te reconhecem. E eu sempre falo que isso é um benefício. Porque às vezes você nem quer reconhecer a pessoa e tá tudo bem, você deixa passar e a pessoa não te reconhece e beleza, segue a vida. Mas as que me reconhecem perguntam, cara, mas o que, que você fez? O que, que você fez que putz, você perdeu 100 quilos, você mudou, você era um cara muito específico, agora você virou um cara super alto astral, que ajuda as pessoas, está falando de assuntos que estão realmente em pauta de saúde digital, que a gente chama. E eu respondo uma coisa muito simples, que é, eu aceitei ajuda. Eu não era tão bom em aceitar ajuda antes. E no momento que eu falei, cara, pera, a gente precisa de ajuda e eu preciso de ajuda, a minha vida mudou completamente. Então essa foi a minha virada de chave. Aceitar ajuda. Legal. E como é difícil, né, Bruno? Você admitir que você precisa de ajuda. Admitir que teu estilo de vida está prejudicando a tua saúde mental. E agora, né, falando do tema da live, saúde digital, porque alguns anos atrás eu nem pensava nisso. A minha geração, que é a geração X, né, eu tô com 47 anos, era um workaholic de carteirinha, então não existia esse privilégio de pensar em saúde mental. Nós começamos a pensar sobre isso. Os boomers, nem existia esse termo, né? Foram muito vocês, os millennials, que trouxeram isso à pauta, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar em uma empresa que prioriza o equilíbrio, né, entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Porque a vida profissional é importante, mas ela é uma dimensão da vida. Existem várias outras que precisam ser levadas em consideração. Então, é um ato de coragem falar que precisa de ajuda. Eu queria dar boas-vindas para o Daniel, para o Edu, para o Guzman, Tiago, Rodrigo, Fernanda, né? E se vocês tiverem alguma pergunta para falar sobre esse tema, traz para o Bruno que ele vai aí nos ajudar. Bruno, qual que é o impacto da tecnologia no bem-estar físico e mental das pessoas hoje, assim, do teu ponto de vista, pelas pesquisas que você faz? Fala um pouquinho das pesquisas também, aquela pesquisa que eu respondi lá no Congresso de Felicidade. Cara, muito legal essa pergunta, de que assim, o impacto ele é iminente, né? Porque a gente usa a tecnologia 100% do tempo, né? Então, pô, graças à tecnologia, eu e você estamos fazendo esse bate-papo, que vai ser rico para várias Ela não pessoas. é um O grande monstro, ponto né? é isso. O grande ponto da tecnologia é as pessoas têm que entender que a gente precisa saber usar a tecnologia. O que a gente mais prega no Equilibrium hoje é equilíbrio. Essa brincadeira é incrível porque, cara, a tecnologia não vai se reger sozinha. E aqui eu vou pegar alguns ganchos que são importantes, né? Não sei se alguns dos ouvintes já assistiram o Dilema das Redes. No Dilema das Redes se fala muito que se você não paga, você é o produto. Mas se você está lá, você tem que ser rentabilizado, né? E a rede social, boa parte delas, ou a sua, né, imensa maioria, ela precisa rentabilizar na sua atenção. E aí eu venho para uma frase que a gente criou dentro do Equilibrium, que é: agora mais do que nunca, o teu tempo é o dinheiro de alguém. Consequentemente, a sua saúde mental e física estão em risco. Porque você está tão imerso em tecnologia e você não está nem escolhendo o que você assiste. Então, voltando para a essência da sua pergunta, Gi, a tecnologia hoje ela é fundamental no impacto do bem-estar. Então, como é que você vai fazer uma academia? Como é que você vai topar falar com um terapeuta? Como é que você vai aceitar que você precisa falar com um psiquiatra? Como é que você vai dar espaço para os seus filhos brincarem jogando bola fisicamente? Se você está gastando as 6 a 8 horas livres que você tem no seu dia rolando feed. Hoje a média do brasileiro são 5 horas e 30 rolando feed. E aí eu te pergunto, entre 3 horas você almoça, você faz suas necessidades básicas, 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. Né? O que está acontecendo aqui é muito claro. As pessoas não estão dormindo 8 horas. E provavelmente elas não estão performando 8 horas de trabalho. Então elas usam mais do que as 5 horas e 30 de feed. Então a tecnologia ela impacta muito na vida das pessoas. Esse é o dado duro, mas o dado mais legal é o seguinte: só as pessoas podem regulamentar o quanto de tecnologia elas usam por dia. Então elas precisam se conscientizar.
Por isso que eu falo, né? Quando as pessoas perguntam da Equilibrium, mas o que a Equilibrium faz? Eu faço um pouco de questão de falar, a Equilibrium não é uma empresa de treinamento. A Equilibrium é uma empresa de conscientização do uso de tecnologia. Eu abro portas para muitas outras empresas terem espaço para vender terapias, vender treinamentos, vender outras coisas que vão trazer mais bem-estar. Mas se a pessoa não tiver conscientizada, você vai vender uma coisa que talvez ela não use. Então a tecnologia ela faz parte da nossa vida. Ela não é um bicho de sete cabeças, mas a gente precisa ser consciente de como usa. Então, para a gente começar a falar de ciência nisso, a gente criou um formulário, né, que é um questionário que está virando científico, a gente está coletando quantidade de pi quadrado para ter relevância estatística, tudo, que é baseado no PERMA, que é sobre a qualidade de vida e bem-estar. A gente adaptou esse questionário para perguntas que fazem sentido do âmbito digital. E assim a gente vai conseguir olhar e segmentar áreas da vida das pessoas e começar a indicar o que está bom, o que está ruim. Muito bom. É isso. Esse tipo de literatura que a gente precisa internalizar e saber como disponibilizar isso de uma maneira fragmentada para as pessoas. Então, a nossa pesquisa de saúde digital do Equilibrium, é o que a gente gostaria de fazer com ela em pouco tempo agora, é criar o termômetro de saúde digital, onde as pessoas vão poder preencher uma pesquisa um pouco mais curta que a que você preencheu, mas vão sair com uma resposta que é, cara, eu devo ter mais atenção, estou gastando muito tempo online, ou estou tendo um comportamento de ansiedade que eu não tinha reparado, mas que isso vem talvez de um gatilho específico dessa área da minha vida. Então, é assim que eu acredito que a tecnologia impacta. Ela pode impactar para o bem também, eu queria que as pessoas entendessem isso. A tecnologia ela é muito benéfica, mas se a gente não souber lidar com um skill básico dos próximos 10 anos, todo mundo fala de soft skills, o principal soft skill na vida das pessoas hoje é gestão de tempo. E eu acho que as pessoas precisam entender bem como usar o próprio tempo. E você falou uma coisa, fazendo um recorte da tua fala, do discurso e prática. As crianças, para quem assistiu o meu curso de inteligência intergeracional, eu trago uma fala de uma criança alfa, onde ela diz mais lama, menos tela para a mãe dela, né? E é incrível quanto eles percebem o comportamento, né, contraditório dos pais e cobram essa presença. Então, não é que as crianças querem só o digital, elas precisam ser estimuladas para ter um comportamento diferente, uma brincadeira diferente, um ambiente diferente, né? Mas como você falou, o digital é extremamente importante, né? Avançamos muito e várias pessoas estão beneficiadas justamente do avanço da tecnologia. Bruno, minha Total. Isso que você próxima. falou, Gi, desculpa te interromper, isso que você falou tem um gancho muito legal, cara. E hoje, para mim, é uma dor enorme no Equilibrium. Né? Equilibrium é uma empresa super jovem, a gente está entrando na onda agora, tentando conscientizar as empresas grandes. Mas, cara, você mesmo viu no Congresso Internacional da Felicidade que o que mais pediram pra gente foi, cara, vocês têm alguma coisa para orientar pais, orientar filhos, né? Algum conteúdo para as escolas? Cara, a gente colocou isso no radar, continua chegando pra gente, mas a Perdão. gente precisa, fica tranquilo. Mas a gente precisa muito orientar os pais primeiro e as empresas primeiro, para que aí sim a gente chegue no que você falou, né? Tem uma frase muito caricata que é Children see children do, que grudou na minha cabeça, que era de um comercial americano, que é assim, cara, a criança repete exatamente o que o pai faz. Então não adianta nada eu entrar com hoje um treinamento para criança que o pai vai no restaurante e ele mesmo fica no celular, né? E aí é isso, a gente quer criar um ambiente, criar conteúdo, né, direcionar melhor nossos jovens, nossos adolescentes, mas antes a gente precisa ter certeza que os pais têm consciência e para onde correr, né, e conteúdo para onde correr. Eu lembro desse comercial onde as crianças copiam tanto gestos de gentileza quanto de agressividade. É essencial isso que você falou. Muito bacana. Tem mais uma pergunta aqui. Dá para dizer que a tecnologia é onipresente hoje na atualidade? Claro, né, Bruno? A gente tem aí alguns. Eu gosto de falar sempre, porque quando a gente fala, a gente sempre fala dentro de bolhas, né?
Existem algumas comunidades que têm menos acesso à internet ou mais, mas, de modo geral, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dá para dizer que a tecnologia é onipresente? Cara, no final do dia, eu acho que dá para falar que ela está ficando onipresente, né? Cada vez mais você vai tendo a migração dos ciclos das pessoas, das gerações das pessoas, e o modo de você comunicar hoje ele é muito pautado digitalmente. O que a gente não pode aceitar é que essa onipresença da tecnologia seja uma doutrina. E quando eu falo doutrina, não é porque a gente chama mensagem instantânea que a mensagem precisa ser instantânea, né? Então, acho que nessa parte que a gente fala, não, mas a tecnologia é onipresente, ela vai dominar tudo, ela vai estar em todos os lugares. Cara, é verdade, eu acho que ela vai estar em todos os lugares. Eu vejo a gente usando óculos super modernos, que tem informação. Eu vejo tudo isso. Mas Jets. o ser humano exato, assim, o ser humano ele vem em primeiro lugar e ele vai regir, ele vai codificar isso, ele vai transformar isso em realidade. E cabe a nós entender essa parte toda de o quanto a tecnologia pode agregar muito na nossa vida do jeito que ela é e o quanto eu tenho que me esquivar do que me deixa doente. E aí a gente entra num papo que são doenças digitais, né? Eu brinco que existem síndromes, e são síndromes simples de se explicar, né? Quantas pessoas, por exemplo, já passaram mais de 30 minutos do seu tempo escolhendo o que comer no iFood? Cara, o excesso de informação, o excesso de escolhas também é um problema. Então você tem que, né, talvez pesquisar, pensar antes o que você quer comer antes de entrar no aplicativo. Porque o aplicativo ele tem iscas, né? Então você tem restaurantes que têm um nome diferente, mas o cardápio igual. Aquilo é feito para maximizar a renda de um restaurante específico que é um só que cozinha, mas ele tem 50 opções dentro do aplicativo. Então a tecnologia ela vai estar presente na vida de todo mundo, cada vez mais intensamente, mas se as pessoas não olharem para si, para dentro, para entender como que a tecnologia ajuda na vida delas, elas vão estar cada vez mais expostas e com risco de ter doenças digitais. Aí a gente pode nomear diversas, né? Seja fomo, seja ansiedade, seja sedentarismo, entre as doenças físicas, né? Hoje eu acho incrível que, por exemplo, existe uma doença chamada TEC-NEC nos Estados Unidos, que é a síndrome exata que você tem na sua cervical por usar demais o celular naquela posição que todo mundo aqui já deve ficar, né? Que é com o pescoço para baixo. Então já existe uma síndrome comprovada com pesquisa científica chamada TEC-NEC. Então o que eu gosto muito de falar para as pessoas é tecnologia sim vai estar cada vez mais presente na sua vida. Mas o que precisa realmente estar presente na sua vida é você. Se você não estiver presente, de corpo presente, o que estiver acontecendo de tecnologia, de rentabilidade, vai tentar gastar o seu tempo para isso. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, é por isso que equilíbrio não existe, é por isso que a gente fala muito de saúde digital. Exato. Isso que você falou do iFood, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena, nós tínhamos 3 canais para assistir: a Globo, a Bandeirantes e o SBT. Hoje, quando você entra, né, numa Netflix, você tem a Netflix, você tem a Apple TV, você tem a Amazon Prime, você tem N, né, YouTube aí, e às vezes você não passa meia hora não, às vezes você passa 1 hora decidindo o que escolher e decide que não tem nada de bom, e assiste qualquer coisa só para preencher o tempo, né, com É algo que isso. de repente não vai te agregar. Então é extremamente importante o que você falou. Bruno, o pessoal está falando aqui, eu não sei se é SOS Perini ou se é SOS Perini, mas ela falou que é um tema muito importante e eu concordo com você que fez esse comentário. Então, se você que está assistindo a live acredita que esse tema é importante, encaminha essa live para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Porque o que o Bruno está fazendo aqui é doando o tempo dele com informação relevante que vai fazer bem para as pessoas. Então, se tem alguém que você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo, encaminha lá e chama para cá. Vamos aproveitar, né, esse conteúdo realmente relevante que você escolheu estar aqui, ouvindo o Bruno, né? A Giovana trouxe como um presente para encerrar realmente o mês do Janeiro Branco com essa reflexão, mas convida as pessoas que você acredita que são importantes, pedem para curtir também ali a postagem da live, né? Para seguir o Bruno, seguir a Equilibrion também no Instagram, lá no LinkedIn, que o Bruno também diariamente está construindo aí conteúdos relevantes para nós. E agora,
Eu vou falar de um tema delicado, né? Mas que eu lembro muito bem disso, foi no período pandêmico, que teve um problema nas redes sociais, o Facebook, o Instagram e eu não tenho certeza se o YouTube também, mas o Facebook e o Instagram eu tenho certeza. E o WhatsApp saíram do ar. E aí houve um pânico geral. Algumas pessoas não entenderam esse pânico, né? Mas para quem depende do digital para sobreviver financeiramente, realmente é assustador. Tem pessoas que produzem, né, marmitas, bolos, doces que são perecíveis. Então, Sim. se eles não conseguem vender no dia seguinte, muitas vezes eles perdem toda a produção. E às vezes é um investimento de uma poupança que a pessoa fez para conseguir empreender. Então, é um pouco assustador, sim, para quem depende. E aí eu lembro de uma frase desse momento, né, que é: nunca deposite todos os ovos numa cesta só. Diversifique, né? Tem um plano B. Então serviu como um alerta ali. E aí vem a pergunta, né? Existe uma ansiedade digital? E em que medida o excesso de tecnologia impacta no sedentarismo? Pô, Gi, super importante a pergunta, assim, a ansiedade digital, a gente tem que tomar até um cuidado, a ansiedade é a ansiedade, né? Ela pode ser traduzida para o digital e o digital pode ser, inclusive, a causa de muitas das ansiedades que nós temos, né? Eu acho que existe a ansiedade e existe uma acerbação da ansiedade mundial por conta do digital. Então, a gente tem uma característica muito, muito humana de pertencer, né? E a gente pode até falar um pouquinho de FOMO. A partir do momento que eu me relaciono online, que eu começo a conversar online com as pessoas, que eu vendo online, que eu dependo do meu cliente online, eu gero uma expectativa sobre ter ou não ter, sobre saber o que está acontecendo ali. E aí, com o exemplo que você deu, à medida que, né, o Instagram cai, o Facebook cai, eu não sei se eu vou ter cliente. Então, eu estou ansioso para que aquela plataforma volte, para saber se eu vou vender o que eu fiz ou não. E isso acontece sem as vendas também, né? Então, é uma síndrome muito grande, né? E aí, é uma crítica, mas é uma crítica que a gente precisa parar para pensar e olhar muito, que ainda acho que precisa de muito mais pesquisa científica sobre. As redes sociais, elas são um reflexo positivo do que você quer mostrar para o mundo, mas ela não é um reflexo positivo do que você é, do que você vive, né? Então, por exemplo, putz, tive vários picos de ansiedade recentemente e acabei não postando. Eu ainda posto alguma coisa negativa. Mas não é todo mundo que posta. Então a gente acaba olhando para a vida perfeita das pessoas e falando, cara, por que eu tô tendo ansiedade? Por que eu tô tendo que talvez tomar um remédio controlado? Cara, por que eu não consigo sair de casa hoje? Ou por que eu tô, cara, não consegui treinar direito e, puta, todos os meus amigos foram pro parque treinar, correr. Cara, a vida de todo mundo não é mil maravilhas. Você só vê o positivo. E isso fala muito, não só com FOMO, que é a sua dependência de ver o que o outro está fazendo, mas também fala com a tua ansiedade. Porque uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Quanto mais conteúdo gostoso você recebe, quanto mais você vê as pessoas em lugares lindos, paradisíacos, fazendo coisas gostosas, mais você quer entender o que está acontecendo, mais você quer ver. Né? E quando você não consegue repercutir isso na sua própria vida, ou você consegue, mas você só vê o positivo no outro, você não vê o lado ruim, isso gera mais ansiedade. Então, a tecnologia, não é que a tecnologia traz ansiedade, a forma com que a gente consome conteúdos e publica conteúdos, ela gera mais ansiedade, ela tem o potencial de te deixar mais ansioso. Então, isso faz com que a gente perca um pouco do estado de presença nosso. Né? A internet e as redes, elas nunca vão conseguir traduzir o estado de presença de todo mundo, porque todo mundo não vai postar o negativo, né? Todo mundo vai querer postar só o positivo. Né? Então, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa pergunta, tá, Bruno? Você acredita que isso vai ser rompido algum dia? Porque queira ou não queira, né, o lifestyle, né, esse estilo de vida instagramável, às vezes você vai em algum lugar e você quer saber se o lugar é instagramável, né, se tem algum cenário bonito para tirar foto Sim. e tudo mais. Então as pessoas já vão com a ideia de
um glamour, de glamorizar o momento. Fotografando o prato de comida, fotografando a bebida, né? Porque eles já vão Sim. levar para o Instagram. Então é vendido isso, né? Esse estilo de vida. Você acredita que isso em algum momento vai ser quebrado? Já está sendo quebrado? Hoje, eu acho que assim, eu acredito muito no potencial que as pessoas têm de estado de presença, de se descobrir, de sair de ciclo vicioso. Mas eu também acredito no poder que elas têm de se viciar em alguma coisa que é positiva, que são essas postagens, essas coisas instagramáveis, esses lugares. Então, assim, as pessoas, elas fazem esses posts, elas tiram essas fotos porque outras pessoas consomem. Então, isso é um comportamento de oferta e demanda, né? Aquele comando básico da economia, oferta e demanda. Se eu estou postando é porque tem alguém demandando que eu poste, e aí alguém dá like, eu gosto que alguém dá like, eu vou ganhar algum, né, o biscoitinho lá do TikTok, da outra rede. Isso, infelizmente, é oferta e demanda. Eu acho que é muito difícil a gente, com todo esse conhecimento que a gente tem de saúde digital, de bem-estar, a gente quebrar um princípio econômico. Infelizmente, isso é um movimento de massa. Mas eu acredito demais que as pessoas consigam se conscientizar. Eu acho que não precisa deixar de consumir, mas pode consumir menos. Pode consumir o adequado, né? Não tem menos e tem mais. Se uma pessoa, por exemplo, trabalha, né? Eu vejo muito influencer, conheço muito influencer agora, a pessoa trabalha com o Instagram, né? Os posts dela rentabilizam. Então, assim, ela tem que saber o quanto ela tem que ficar na tela, né? O quanto que ela vai gerar conteúdo. Será que ela precisa ficar gerando conteúdo sentado o dia inteiro? Será que o conteúdo não pode ser gerado no parque? Será que essa coisa instagramável não vai ser ela que vai criar um cenário para dar espaço para criatividade e fazer outras coisas? Então, eu acredito demais que não vai acabar e cada vez mais as pessoas precisam aprender a gerir o seu próprio tempo e a gerir as próprias expectativas e ansiedade com relação ao que está acontecendo. Se você não fizer isso, a rede vai fazer isso por você e a média de uso de tela vai aumentar, porque você está sendo rentabilizado pelas plataformas. Sim. Consequentemente, a sua saúde mental e física, infelizmente, vão decrescer. É uma outra realidade. O tema do meu TCC em psicologia foi infância virtual mediada por aparatos tecnológicos, né? Esse nome grandão aí nada quer dizer que a vida mediada por uma tela. E no ano novo ficou nítido isso, né? Em Paris o pessoal tendo ali os fogos e tudo mais, mas ninguém prestando atenção na contagem regressiva, ninguém se abraçando e todo mundo registrando, né? Então esse mundo mediado por uma tela é o desafio que a gente vive hoje, né? Todos enquanto humanidade. Pessoal aí do grupo, tem perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha que parece que chegou uma pergunta aqui. Ó, o Oh, SOS Perini falou que passa 10 horas no celular. pô, 10 horas é um número bem expressivo, mas lembrando que o SOS Perino é um perfil super relevante nas redes, né? O conteúdo extremamente bacana também. E aí é muito como a gente usa isso, né? Você pode passar, ninguém está falando que você não deveria passar 10 horas na frente do celular. Mas, cara, uma das coisas importantes, você faz pausas frequentes, né? Você usa algum tipo de metodologia, a gente fala aqui na Cable muito de Pomodoro, pô, 25 minutos produtiva na frente da telinha, faz 5 minutos de alongamento, vai dar uma andada, né? Essas 10 horas podem ser quebradas em, né, 3h33, 3 vezes, dá para a gente segmentar? Tudo isso vai ajudar com que você possa, né, fazer, desempenhar a sua função de trabalho Sim. dentro do celular e usando essas 10 horas por dia. O que a gente precisa se conscientizar muito é o como essas 10 horas são gastas. E aí, falando sobre o comportamento de já que estamos 10 horas na Estamos frente do alinhados. celular, olha que maravilhoso esse negocinho de Pomodoro, adoro esse domatinho. E assim, dado que você já usa 10 horas de celular por dia, o triplo de atenção, né? Então você gasta mais de um terço, né? Quase 2 terços do seu dia dentro do celular. Então, o que você deveria fazer é garantir que 8 horas de sono, elas são boas. Se você desliga do celular 2 horas antes de dormir, 2 horas antes de acordar, realmente não acordar e pegar o celular, tem diversas pesquisas que te ajudam
a desempenhar essas 10 horas que você faz, só que de uma maneira muito mais saudável. Então, pode ficar 10 horas na frente do celular? Pode. O seu trabalho é intrínseco que você use o celular. Só tome cuidado para fazer isso de uma maneira consciente. Né? E aí você vai encontrar as pessoas que ficam 10 horas na frente do celular, no sofá, todas dobradas. E aí, cara, obviamente isso não vai dar um resultado muito positivo em 3 a 5 anos. Equilibre. Bom. É isso. Bruno, pode-se dizer que a infoxicação, e aí você usou o termo FOMO antes, eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse que algumas pessoas podem não conhecer o que significa esse termo, né? Mas você acredita que a infoxicação, que é outro termo novo, impacta na produtividade? E o que fazer para gerenciar o tempo digital de uma maneira eficaz? Boa. Vou começar por infoxicação e FOMO. Cara, a produtividade, ela é sempre impactada quando você não tem atenção presente. A gente tem a mania de falar que o ser humano, ele faz, eu sou multitarefa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, tem pesquisas que já falam que a gente não faz, né, várias coisas ao mesmo tempo. A gente pode fazer várias coisas paralelamente e aí a gente sabe que o resultado não necessariamente é muito bom, porque a gente está fazendo mais ou menos várias coisas ao mesmo tempo. Então, a resposta curta é sim. Quando você tem muita informação e você não sabe nem, às vezes, a veracidade dessa informação que você está tratando, essa informação ela está ocupando tempo na sua cabeça, na sua consciência e tirando a tua atenção plena da tarefa que você deveria estar exercendo. Então, quando você tem muita informação em jogo e você não está prestando atenção no que você deveria fazer, sim, a sua performance ela está impactada. Pode ser um pouco para algumas pessoas ou pode ser muito para outras pessoas. E aí, cara, esse lance da infoxicação é engraçado porque o FOMO também fala um pouco de infoxicação. Né? Só é infoxicado quem consome muito. E você decide quando consumir. E quando você tem FOMO, e aí explicando para todo mundo, quem não conhece FOMO, e cara, tem vários vídeos super legais no YouTube, se você googlar lá sobre FOMO, acho que isso é uma coisa que está acontecendo. Eu vi esses dias um vídeo muito, muito bacana de um cara explicando. FOMO significa Fear of Missing Out, pode ser traduzido como, cara, medo de estar perdendo alguma coisa ou medo por estar de fora. Né? Então, assim, a vida hoje em dia acontece online e você fica curioso para saber o que está acontecendo agora. A gente está aqui, eu não sei nem se está acontecendo no BBB, mas deve estar acontecendo alguma coisa. Então, se eu tô aqui, ó, com taquicardia para entender o que está acontecendo no BBB, isso já é um princípio de FOMO. Porque a gente está aqui batendo um papo sobre um assunto super bacana, relevante, importante, e a sua cabeça está sentindo que está perdendo o que está acontecendo no BBB ou na novela, não sei nem mais se tem novela das 8, mas tá lá. Então, esse FOMO já é uma síndrome estudada com diversas pesquisas científicas, que é a falta do estado de presença. Então, a falta do estado de presença na ação que você está fazendo agora, porque você está pensando em ler outras coisas, e aí você é infoxicado, faz com que você perca um pouco de performance. E aí eu brinco que existe uma coisa muito, muito legal, que é as reuniões, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu participo de muitas reuniões. E você olha a calendário da pessoa, a pessoa está com back-to-back meeting, uma reunião atrás da outra, das 6 da manhã às 6 da tarde, a pessoa não respira. Aí você entra numa reunião com essa pessoa, a reunião é meio prolixa, ninguém resolve nada, ou, cara, as pessoas não participam, você sempre vê que tem uma pessoa meio quieta no celular. E aí, no final daquela reunião, podia até ser um e-mail, né? Até podia ser uma reunião de 15 minutos. Então eu sempre brinco e falo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sala sem celular e vamos reduzir o tempo da reunião para 15 minutos. E todo mundo tem que participar. Porque a pessoa, quando ela entra na sala de reunião, ela não vai poder usar o celular. Quando ela se sentir dispersa, o que ela vai fazer? Eu quero resolver essa reunião logo, meu celular está lá fora. E aí ela vai começar a contribuir para a reunião de uma maneira mais ativa. É uma brincadeira para quem está ouvindo aí, que se quiser testar e me contar o resultado. Mas quem testou, gostou e não voltou, não. Deixou a sala sem celular. Bacana. Deixa eu só ver aqui um comentário aqui. O Edu, né, perguntou como conscientizar o time de trabalho e dispersar menos com redes sociais. Pô, puta pergunta legal, Edu. Cara, acho que assim, a consciência vem da conversa, né? Então, acho que a gente tem que pegar assuntos que são relevantes e momentos que são relevantes onde o celular realmente atrapalhou. Então,
pô, tinham várias tarefas para serem executadas naquele dia e pessoa X não performou legal, não entregou o resultado daquele dia. Então, eu chegar nessa pessoa e falar, cara, pô, entendi que o celular é legal e tal, mas a gente estava precisando de você essa hora. Será que a gente consegue, pô, fazer pausa? Vamos então fazer o momento do café com rede social e a gente dá uma espiadinha, mas quando a gente estiver trabalhando, vamos tentar focar no que a gente está fazendo? O importante aqui, cara, para mensurar, às vezes são até medidas mesmo de performance. O que você está entregando no dia? A gente tem como tangibilizar isso para chegar na pessoa e falar, cara, olha, o teu consumo de rede aqui nesse dia, pô, não foi legal, percebi que você ficou ausente, você precisa de ajuda, tá alguma coisa acontecendo? Em algum momento aquela pessoa precisa ser conscientizada que ela está muito mais online do que presente no trabalho dela. E aí, obviamente, você tem que entender a natureza do trabalho dessa pessoa. Então, quando você vai falar com pessoas que estão online, trabalham online, fazendo coisas online, é um pouco mais delicado de você ter essa conversa e de você medir essa performance. Mas quando você está falando de um trabalho físico, administrativo, é mais tranquilo de você chegar e falar com as pessoas sobre performance. Então, assim, a minha dica nesse caso é bater um papo reto mesmo, falar, cara, olha, tem muita rede social envolvida, né? A gente percebeu que você tem dispersado. Se for colega de trabalho, porra, melhor ainda, se você não for o gestor, né? Chega na pessoa e fala, olha, pô, tem tanta coisa para entregar, será que a gente vamos fazer um bem bolado entre a gente? Vamos consumir, as redes também gostam e tal, mas vamos consumir num período de tempo específico, só para a gente, né, mostrar um pouco mais de resultado ali na gestão. Eu iria mais por esse lado, assim. Bacana. Trazendo, né, um pouco desse contexto, enquanto você estava falando aqui, eu vim perguntando, né, comigo mesmo aqui também, me gerou alguns insights. E aí eu queria te perguntar, existe procrastinar algo que você precisa fazer no digital por conta do digital? Cara, essa pergunta é profunda, Gi, assim, eu acho que sim, né? A procrastinação, ela pode ser quase que uma escala infinita, né? A procrastinação, ela acontece por diversas coisas, né? Às vezes eu posso só não estar gostando do que eu faço, aí eu não gosto de fazer aquilo, então eu fico procrastinando para começar aquilo. Exaustão digital também. A exaustão digital pode ser um motivo também, cara, eu tô tão exausto de olhar para a tela ou de mexer naquele sistema lento. A procrastinação, ela pode ser gerada por ferramentas ruins, ela pode ser gerada por muitas coisas. Então, a resposta simples para essa, acho que sim, ela pode, mas eu iria muito mais no prisma da procrastinação psicológica e entender o porquê aquilo faz com que você não tenha vontade de fazer aquilo. E aí eu entraria muito mais no âmbito do eu procrastino porque eu não estou feliz em fazer aquilo, e aí eu acho que é uma coisa muito mais, cara, será que eu posso mudar esse comportamento que não é tão legal para um comportamento trocando de job, trocando de função, trocando de ferramenta, trocando uma ideia com o meu gestor, né, sobre aquilo, do que eu olhar para digital. Porque procrastinação para mim já é um assunto para a gente tratar um pouquinho em terapia, para a gente entender o porquê procrastina. Tem um livro chamado Geração Dopamina que fala um pouquinho sobre isso, né? Que a gente sempre procura aquele prazer mais instantâneo. Então, se tem algo que exige É, mais atenção e demora mais e é mais difícil, a gente tende pelo caminho mais curto, né? sim, maravilhoso esse livro, inclusive. Sim. Eu tenho aqui, inclusive, uma ampulheta, né? E aí, Uhul. fazer a próxima pergunta, eu vou fazer um contexto. Eu dei um treinamento recentemente para um time de lideranças maravilhoso da cidade de Palmas, até quero dar um abraço para eles. E eu levei para eles, né, um pouquinho da mitologia, falei do tempo de Cronos, que é o tempo do relógio, né, que ele não para, não tem, por mais que você queira parar, você não vai conseguir parar, você vai envelhecer, por mais que você coloque botox, faça preenchimento, vai envelhecer, é natural, né? Então isso a gente não consegue estancar esse tempo, nós somos finitos. O que a gente faz no nosso tempo aqui, enquanto a gente está bem, é o que realmente fica nessa vida, né? Aí depois a gente tem o tempo de Kairos, que é o tempo das oportunidades, né? E você só vai realmente aproveitar as oportunidades se você estiver atento a elas. E o tempo de Ion, que é o tempo do flow, né? Aquele tempo que você não vê o tempo passar e tudo mais. E por que eu usei esse embasamento, né? Para te perguntar, Bruno, existe vida além da tela? Pergunta boa, hein?
Cara, eu gosto de brincar que só existe vida além da tela. É uma resposta meio direta, mas eu gostaria de me explicar, assim. A tela sempre vai ser um complemento à sua vida. E aí vai de uma coisa que eu ouvi quando eu era mais novo, que me falaram que me marcou muito, que é a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Só que isso dá margem de interpretação errada, porque você pode conviver muito com uma pessoa digitalmente. Só que, da mesma maneira que você foi na mitologia, eu acho que eu gostaria de voltar para o meu próprio corpo. Nosso corpo tem sentidos. A gente tem 5 sentidos. Então não é a média das pessoas, é a média dos sentidos. E se você só vê a uma telinha, o seu sentido só está captando a telinha. E você está esquecendo que você tem um pé, um braço, que você precisa se exercitar, que você precisa, às vezes, andar para distrair a mente, para sair dessa imensidão que é o online, né, que não acaba nunca, que é informação demais, que é infoxicação, que é saber o que os outros estão fazendo, para dar uma simples caminhada no parque. Então, cara, não só existe vida além da tela, quanto a vida acontece fora da tela. Você pode usar a tela que for para ajudar a organizar a sua vida. Você pode usar a tela que for para fazer relacionamento. Mas tudo acaba nos seus 5 sentidos. Se os seus 5 sentidos não forem botados para jogo, em algum momento na sua vida você vai adoecer. Infelizmente, é a única coisa que hoje, com todas as pesquisas que a gente tem feito, a gente tem visto, né? Então, se você ficar 20 horas online, só que, né, namorar online, educação online, exercício só jogos online, cara, em algum momento, a falta de contato dos seus sentidos, do seu corpo, vai te cobrar isso de alguma maneira. Seja mentalmente, seja fisicamente. Então, a vida acontece lá fora. Aqui a gente se agrega, em espaços de tempo específicos, se organiza, mas, cara, é muito importante a gente sair e viver a vida. Isso que você trouxe, Bruno, é extremamente importante. Eu lembrei, eu não vou lembrar a referência de tempo agora, mas eu lembro que era muito noticiado pessoas que ficavam 24 horas jogando, 48 horas jogando, uma semana jogando, né? Às vezes a pessoa só fica jogando e toma água, daí acumula, né, as garrafas e tudo mais. Antes as pessoas sonhavam, né? Não que hoje não sonhem, sonham também em ser atletas, em ser jogador de futebol, né? Basquete, sei lá o que seja. Mas existe um sonho também de ser um campeão em jogos online. E exige treino, e exige dedicação. Existem mentorias, né, que versam sobre esse tema também, para tirar um pouco da toxicidade do excesso. Né? Sim. Porque o problema não é o jogo online, o problema não é o desejo de estar bem e usar isso como profissão até, por que não? Mas são os excessos. Para que a gente, né, se tiver pessoal que está assistindo, se tiver pergunta, aproveita, faz pergunta, né? Espero que vocês tenham encaminhado a live aí. Mas eu queria que o Bruno deixasse uma dica agora, né, para esses jovens ou para os pais desses jovens que às vezes não compreendem esse comportamento, né? E aí vem um julgamento antes de uma compreensão, para que eles consigam compreender esse comportamento para poder apoiar, né, inclusive essas pessoas. Super. Cara, esse tema é super delicado, eu gosto muito de falar dele, e eu acho que talvez seja um dos lugares que mais precisa de conversa, assim, é muito difícil você falar com um jovem, principalmente com um adolescente, e acho que assim, a gente pode sim fazer algumas comparações, né? O jovem que quer ser boleiro, que ele quer jogar futebol, ele também precisa de disciplina. Então não é ficar na pelada o dia inteiro, não é descer lá no prédio e ficar jogando bola o dia inteiro. Se você quer ser um atleta digital, uma baita profissão hoje em dia, você precisa ter disciplina, você precisa entender os momentos de parar, você precisa entender o quanto a água faz bem para o seu corpo, né, o quanto a sua postura na cadeira bem adequada faz com que você, né, acerte o milissegundo do movimento do mouse que vai fazer você ganhar. Então isso é super genuíno. Mas as pessoas precisam entender, esses jovens precisam entender que profissionalizar o jogo também requer disciplina, requer atenção. Os pais precisam, né, talvez
em alguma geração, depende da geração, eles precisam entender que isso é factível, né? O filho pode sim escolher ser um jogador virtual. Existem diversas carreiras hoje que são incríveis, mas o pai também precisa entender que precisa existir uma disciplina e um aconselhamento, né? O jovem não vai parar o jogo para procurar qual é a melhor postura da minha cadeira. Talvez ele precisa desse bate-papo, né? O jovem não vai parar para pensar, cara, depois de tantas partidas, é melhor eu fazer um exercício aqui, ó, de alongamento para os dedos, para ter certeza que eu vou estar bem, parar, pomodorozinho, 5 minutinhos de 25, achar uma metodologia que funcione para ele. Então, talvez a dica que eu queria deixar aqui é, cara, nenhum resultado é simplesmente feito sendo atropelado, né? Você não vai só jogar e um dia você vai ser famoso. Né? Olha os grandes jogadores de futebol, olha os grandes jogadores da NFL. Cara, todo mundo, e aí eu gosto muito de usar os exemplos do Kobe Bryant também. Cara, o Kobe era o cara que acordava antes de todo mundo, e quando as pessoas acordavam, falavam, eu vou acordar antes do Kobe Bryant já estava lá 4 da manhã, ele já tinha feito um treino, quando o cara pensou em acordar cedo. Então, assim, ele tinha uma disciplina além da média. Então, pensem que para vocês terem profissões do futuro, o que vai fazer com que vocês se destaquem é a disciplina que você tem e o bem-estar que você vai olhar para você mesmo. Quanto de disciplina a gente precisa para a gente alcançar o nosso sonho? Nosso sonho não está em horas de jogo, nosso sonho está em horas de vivência sobre aquela teoria do jogo. Então, quanto tempo eu paro, quanto tempo eu jogo, quanto tempo eu estudo a estratégia do jogo, né? Jogar hoje em dia parece que, não, eu joguei 5.000 partidas do jogo X. Cara, mas quantas vezes você parou para olhar para o mapa daquele jogo? Só, você não está jogando, você vai olhar só para o mapa. Vamos olhar só para o mapa e vamos entender onde tem blind spot, onde é o melhor canto para se esconder. Tudo isso é estratégia. E isso faz parte do jogo. Isso também está dentro da disciplina. Então essa é a dica que eu deixo aí. Super factível, adoro a ideia das pessoas que estão indo para esse caminho, mas precisa de disciplina e principalmente precisa olhar para o próprio corpo e respeitar o próprio corpo. Vista cansou? Para. Né? Tá sentindo sede? Para. Né? Tá com dor nas costas? Para. Vai fazer um alongamento. Respeita o próprio corpo. E aí, com disciplina, eu tenho certeza que você pode chegar onde você quiser. Perfeito, Bruno. Assim, e essa tua dica se desse para colocar num quadrinho, sabe? Porque você falou, né? Não são a quantidade de horas que vai definir se você vai ser um bom jogador. Assim como não são a quantidade de horas que vai definir se você vai ter sucesso nos estudos. Assim como não vai ser a quantidade de horas que você dedica que vai definir se você tem sucesso no trabalho. São a qualidade das horas. E lembrando que, além dos objetivos, né, profissionais, sejam eles dos jogos, sejam eles de uma faculdade, sejam eles do trabalho, sejam eles financeiros, a gente tem os outros aspectos, a gente tem família, pai, né? E quanto mais próximo o diálogo, e o diálogo não dá para acontecer mediado por uma tela, muitas vezes, exceto se for de uma terapia online, aí acho que até dá, mas precisa, né, desse contato. Eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que estava na live, né? O Tomer falou, baita assunto, o Marcelo chegou por aí, eu e o Marcelo, e o Marcos falou, muito bem colocado, né? Esse aspecto da disciplina. Então, realmente, eu costumo dizer que equilíbrio, né? Não é o equilíbrio de você dividir 25% do tempo aqui, daí 25% aqui, porque ele é elementar. Em algum momento o trabalho vai exigir mais de você, em algum momento a tua família vai exigir mais de você, e é como se fosse uma corda bamba, né? Em alguns momentos você vai ceder, às vezes é um lazer, né? Então, às vezes é, como você falou, a tua saúde física, né? Que se você não para, teu corpo te para, isso é certo. Bruno, você sabe disso, foi quando o teu corpo te parou que você virou a chave. Eu também, em alguns momentos, tive algumas viradas de chave, quando o meu corpo me para, e aí você começa a pensar. Um outro exemplo, né, quando alguém muito jovem parte desse plano, né, acaba morrendo, a gente se impacta, principalmente quando é próximo de nós, a gente fica chocado, vou aproveitar mais a vida, mas aí vem o piloto automático e a gente esquece de tudo isso. Né? E aí
todas essas suas palavras, né, todo esse conhecimento que você compartilhou conosco é muito rico para entender que existem coisas essenciais. E quando você falou que só existe vida além da tela, eu acredito que é a cerejinha do bolo aí, é o que algumas pessoas vieram para a live para ouvir, para gerar esse insight. Marcelo falou aqui, ouça seu corpo sempre, né? E estamos aí no final da nossa live, Bruno. Eu queria que você deixasse aí um resuminho de tudo que a gente falou, né? Dicas para o pessoal aí para seguir, fala tuas redes também. E meu coração está muito quentinho pela tua presença, por tanto conhecimento compartilhado. E eu tenho certeza que esse conhecimento vai reverberar por aí com o pessoal que assistiu a live, que vai levar esse conhecimento adiante também. Pô, Gi, brigadão pelo convite. Estou super feliz também de ter esse espaço aqui e poder falar um pouco sobre o tema. Ele é um tema pouquíssimo explorado ainda. Eu acho que quando a gente deu o tiro de fazer Equilibrium, ela vem muito de mim, né? De uma necessidade que eu passei e que eu ainda passo, né? Minha namorada fala que a gente acaba sendo reflexo das coisas que a gente acaba falando muito das coisas que a gente mais precisa. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui para vocês, cara, a saúde digital ela é uma criança ainda e vocês deveriam prestar muita atenção nela. E não só por vocês, mas para os seus entes queridos, para os seus filhos, para as pessoas que trabalham com vocês. Porque, infelizmente, a gente vive numa era de rentabilidade digital. E se você não paga, você é o produto, né? Então, cada vez mais a sua vida ela tem sido roubada de você digitalmente. E a gente não tem percebido. Então, o que eu gostaria de deixar é, cuida de você, ouve o seu corpo, entende o que o seu corpo precisa, vive a sua vida. E, cara, não demonize a tecnologia. Não é para todo mundo sair daqui e deletar a conta em todos os aplicativos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que talvez a gente deveria usar menos aplicativo e um pouquinho mais da vida real. E sentir mesmo o que a gente realmente precisa sentir, usar os nossos sentidos, né? Então, eu queria muito agradecer você pela participação da live, também estou super feliz aí com o nosso resultado. E fico aberto aí para quem quiser fazer pergunta, me segue lá no @bggoliveira ou @equilibrion, de equilíbrio online. E, cara, vamos passar essa palavra adiante, vamos levar a saúde digital para outras pessoas e vamos realmente viver a nossa vida com bem-estar, mais felizes, e aí, com certeza, eu acho que a gente pode impactar mais gente. Menos tela e mais lama, né? É isso aí. Para reforçar. Ou se você pegar o nosso brinde aí, você tem uma frase excelente que é a vida não está em modo avião. Então a gente não Para quem tem não aí pegou o como começo da colocar. live, tá aqui. A vida realmente não está em modo avião. É isso aí. Bruno, brigadão. Pessoal que não me segue ainda, por favor, já vai lá para seguir, porque uma vez por mês eu vou trazer um convidado super especial desse patamar, né? O Bruno aí com toda a sua experiência e tudo mais, sua disponibilidade de tempo. Então aqui nós sempre trazemos conteúdos relevantes que vão ajudar você a ousar ser mais feliz no trabalho. Beijão e até a próxima. Tchau, Bruno, obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.